meus queridos irmãos e irmãs. Quero compartilhar com vocês uma revelação que pode transformar completamente a forma como vocês enxergam as bênçãos de Deus em suas vidas. Você já sentiu que algo dentro de você grita mais alto do que a vida comum que a maioria das pessoas leva? Que apesar dos problemas, das dívidas ou até das críticas, existe uma força divina te empurrando para algo maior? Pois é, isso não é coincidência. Como o bispo Luiz Gabriel, posso afirmar com absoluta certeza que a forma como você enxerga a sua vida e o futuro já está moldando sua realidade espiritual e material. A palavra de Deus já dizia em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Durante anos ministrando para milhares de pessoas ao redor do mundo, descobri que todos aqueles que experimentaram verdadeira prosperidade compartilhavam um segredo fundamental. Eles aprenderam a permitir que as bênçãos de Deus fluíssem naturalmente para suas vidas. No conteúdo de hoje, vou revelar 7 sinais claros de que a abundância divina já está no seu caminho e talvez você nem perceba. Deixe-me te perguntar, quantas vezes você duvidou de si mesmo, mas ao mesmo tempo carregava aquela intuição de que Deus tem algo maior preparado para você? Muitas pessoas confundem esses sinais com simples coincidências, mas a verdade é que a prosperidade de Deus não chega de repente. Ela vai dando pistas, sinais sutis, como se o próprio céu estivesse testando sua preparação espiritual. Como sempre digo, a grande maioria desiste quando está a um passo da bênção, e talvez você esteja justamente nesse passo agora. Por isso, é essencial que você fique comigo até o final, porque cada um desses 7 sinais pode ser a chave para destravar os bloqueios espirituais que têm impedido suas bênçãos de se manifestarem. Imagine só você reconhecer hoje que já carrega dentro de si a mentalidade de abundância que Deus preparou para seus filhos. O que vamos revelar aqui não é teoria distante, mas um mapa espiritual de atitudes e pensamentos que já estão guiando sua vida para a prosperidade divina. Então, já se prepara. Se algum desses sinais fizer sentido para você, é porque Deus está te chamando para viver o extraordinário. Já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa despertar para as bênçãos de Deus. Agora, vamos juntos mergulhar nesses 7 sinais que vão transformar a forma como você enxerga a sua própria jornada rumo à prosperidade divina. Há um momento na vida espiritual em que a gente olha ao redor e percebe que está vivendo no piloto automático. Trabalha, paga contas, dorme e repete. Mas dentro de você surge uma inquietação profunda. Será que foi só para isso que Deus me criou? Esse é o primeiro sinal de prosperidade divina que identifiquei em todos os grandes homens e mulheres de Deus que conheci. O inconformismo espiritual é o combustível da mudança. Pessoas prósperas na fé não aceitam viver no básico, no raso. Elas sabem que Deus tem algo maior reservado para elas. Essa insatisfação não é ingratidão, mas sim um chamado divino para crescer. É como se sua alma estivesse gritando: "Ei, acorde! Deus tem mais para você." A Bíblia confirma isso quando em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos ensina: "Não se conformem com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente." Não se conformar é uma ordem espiritual, é o convite de Deus para que você não aceite viver aquém do seu propósito divino. O inconformismo é desconfortável, às vezes até doloroso, porque faz você perceber que está distante da vida que Deus preparou para você. Mas é justamente essa dor que separa os que ficam parados dos que constroem o reino de Deus na terra. Quem se conforma aceita migalhas. Quem se inconforma busca o banquete celestial. Esse é um divisor de águas que marca o destino espiritual das pessoas. Se você olhar para a história de homens e mulheres de Deus, vai perceber esse padrão. Abraão não aceitou viver para sempre na terra de seus pais. Ele ouviu o chamado divino para algo maior. Moisés não se contentou em ser apenas um príncipe no Egito. Ele respondeu ao chamado de Deus para libertar um povo. Davi não aceitou ser apenas um pastor de ovelhas. Ele creu que Deus tinha um reino preparado para ele. Todos eles tiveram esse mesmo inconformismo espiritual que você sente hoje. A diferença é que eles ouviram essa voz divina e transformaram em obediência e ação. E aqui entra uma verdade dura que aprendi ministrando para milhares de pessoas. Muita gente cala essa voz de Deus. Quando surge a vontade de mudar, aparecem as não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho capacidade. Mas a pessoa que vai prosperar espiritualmente não aceita essas muletas. Ela reconhece que não pode mudar o passado, mas pode crer no futuro que Deus preparou. E esse novo futuro começa justamente no momento em que você decide que a vida mediana não serve mais para um filho de Deus.
Essa decisão é um ponto de virada invisível, mas poderoso. É o momento em que você para de aceitar migalhas e começa a exigir o banquete que o Pai Celestial preparou para você. Prosperidade. Nesse sentido, não é só material, mas também espiritual e emocional. Ela exige coragem para abandonar o comum e caminhar em direção ao sobrenatural. Esse inconformismo é como uma semente plantada por Deus. No começo, pode parecer apenas uma insatisfação vaga, mas quanto mais você alimenta essa inquietação, com oração, palavra e obediência, mais ela cresce, até que um dia se transforma em movimento prático. Mudar de carreira, abrir um ministério, estudar a palavra mais profundamente. Cuidar das finanças com sabedoria, sair de relacionamentos que não edificam. Esse movimento é inevitável para quem carrega dentro de si a mentalidade do reino. Agora, é importante entender que inconformismo sem direção divina vira frustração. Por isso, pessoas que vão prosperar espiritualmente não apenas se incomodam, mas buscam a face de Deus. Elas oram, jejuam, estudam a palavra, procuram direção, spiritual. Elas sabem que o inconformismo é um chamado divino, mas que precisam de sabedoria celestial para transformar essa energia em resultados. Esse é o ponto que diferencia sonhadores de realizadores do reino. E aqui entra algo poderoso que descobri. Ministrando para pessoas prósperas, quando você não se conforma espiritualmente, você naturalmente começa a mudar sua vibração espiritual. Isso acontece porque seus pensamentos deixam de girar em torno de sobrevivência e passam a girar em torno da vontade de Deus. E pela lei espiritual da semeadura e colheita, aquilo que você semeia em oração e fé, você colhe em bênção. Ou seja, seu inconformismo coloca você em sintonia com as oportunidades que Deus preparou, com pessoas ungidas e com recursos celestiais que antes pareciam invisíveis. Mas cuidado, o mundo vai tentar te convencer de que tá tudo bem em si. Conformer, vão te chamar de fanático, de ambicioso, de exagerado. Isso aconteceu com todos os que prosperaram na fé. Eles foram criticados até mesmo por irmãos na fé. Só que dentro deles existia uma chama divina que ninguém podia apagar. E essa chama é o sinal número 1 da prosperidade espiritual. A recusa em aceitar menos do que aquilo que Deus preparou para você. Quando você sente esse incômodo espiritual, é sinal de que sua alma já está em processo de expansão. É como se o próprio Deus estivesse te preparando para receber mais. Mas lembre-se, prosperidade divina não combina com conformismo. A abundância de Deus chega para aqueles que ousam romper com a mediocridade espiritual. E mesmo que o caminho pareça difícil, cada passo guiado por esse inconformismo te aproxima da vida de abundância que Deus já preparou para você. Então, se você sente que já não consegue mais viver como antes, glorifique a Deus. Isso é prova de que o Espírito Santo já está em movimento dentro de você. Não ignore esse sinal, porque ele é a raiz de todas as transformações que Deus tem preparado para sua vida. A mente humana é como um jardim que Deus nos deu para cuidar. Se você não cuida, as ervas daninhas dos pensamentos negativos tomam conta. Mas quando você assume o controle espiritual, planta as sementes da palavra e rega diariamente com oração e fé, os frutos inevitavelmente aparecem. Aprender a controlar seus pensamentos, segundo a palavra de Deus, é um dos sinais mais fortes de que a prosperidade divina já está se manifestando em sua vida. Não se trata de ignorar os problemas, mas de decidir conscientemente onde colocar seu foco espiritual. E quem domina esse foco já deu um passo que poucos conseguem. A Bíblia confirma isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, prosperar não é só pensar em dinheiro, mas ocupar a mente com aquilo que edifica e expande segundo a vontade de Deus. Pensamentos alinhados com a palavra abrem as portas para a abundância em todas as áreas da vida. A maioria das pessoas gasta energia mental preocupada com dívidas, fofocas, medos e escassez. Quem vai prosperar espiritualmente? Ao contrário, aprende a filtrar esses ruídos e concentrar-se em pensamentos de vitória, soluções e abundância. Segundo a palavra, esse é um diferencial invisível que separa os vencedores dos que ficam presos ao ciclo da mediocridade espiritual. A ciência também confirma esse poder. Pesquisas da neurociência revelam que nossos pensamentos moldam conexões cerebrais e criam padrões que determinam nossas atitudes. Se você passa o dia repetindo mentalmente que não pode, não consegue, não merece, o cérebro registra isso como verdade, mas quando você cultiva pensamentos baseados na palavra de Deus, menos capacidade, riqueza e propósito divino,
sua mente se reorganiza para te guiar a ações que confirmem essa fé. Isso é reprogramação mental através da palavra de Deus, em prática. Mas é importante entender que controlar pensamentos não significa nunca mais ter ideias negativas. Todos nós somos humanos. A diferença é que quem vai prosperar espiritualmente não se deixa dominar por eles. Quando surge o medo, a dúvida ou a preocupação, você aprende a redirecionar sua mente para as promessas de Deus. É como dirigir um carro. Você pode até derrapar numa curva, mas logo corrige a direção e segue firme para o destino que Deus preparou. Essa capacidade de correção espiritual é a marca da mentalidade do reino, um exercício poderoso que muitos prósperos na fé usam. É a confissão positiva, baseada na palavra. Repetir versículos e declarações bíblicas em voz alta todos os dias, até que a mente inconsciente aceite como verdade. Declarações como: eu sou próspero segundo a palavra, eu atraio as bênçãos de Deus, eu mereço abundância porque sou filho do rei. Pode parecer simples, mas é assim que se molda a mente segundo a palavra de Deus. Eu chamo isso de alimento espiritual da alma. Quem pratica sabe que não é mágica, é disciplina espiritual, e os resultados aparecem no tempo de Deus. Outro detalhe é que, ao controlar seus pensamentos segundo a palavra, você começa a perceber como sua energia espiritual muda. Aquele peso de reclamação e pessimismo vai se dissolvendo, e em seu lugar, surge uma vibração mais leve e positiva. E essa vibração atrai pessoas melhores, ideias mais criativas e soluções inesperadas. Você começa a perceber coincidências divinas acontecendo. Encontra alguém que traz uma oportunidade, lê um versículo que responde sua dúvida, ou recebe uma ligação inesperada. Isso não é acaso, é a providência divina. E aqui está um segredo que aprendi com grandes homens de Deus: controlar a mente não é apenas pensar positivo, mas também aprender a silenciar para ouvir a voz de Deus. Muitos prósperos na fé usam momentos de adoração e meditação na palavra como ferramenta. É sobre esvaziar a mente do excesso de ruídos, para ouvir a voz do Espírito Santo. E essa direção divina é muitas vezes a bússola da prosperidade. Quem não controla os pensamentos, segundo a palavra, vive perdido. Quem controla ouve claramente os sinais que Deus envia. A verdade é que sua mente renovada pela palavra é o maior ativo que você possui, mais valiosa do que dinheiro, imóveis ou qualquer bem material, porque o que você tem hoje pode se perder, mas a mentalidade do reino que você construiu sempre vai gerar novas oportunidades. Por isso, se você já aprendeu a controlar seus pensamentos segundo a palavra de Deus, aleluia! Esse é um dos sinais mais claros de que a prosperidade divina está no seu horizonte. Você já está construindo de dentro para fora, segundo os princípios celestiais. Um dos maiores segredos da prosperidade divina está em algo que muita gente despreza: a capacidade de valorizar cada pequena bênção que Deus envia. Quem vai prosperar espiritualmente entende que cada conquista, por menor que pareça, é uma prova de que Deus está trabalhando em sua vida. É como subir uma escada celestial. Você não chega ao topo de uma vez, mas degrau por degrau, bênção por bem. Pessoas prósperas na fé sabem agradecer pelo primeiro degrau, porque compreendem que sem ele o topo nunca será alcançado. Honrar pequenas vitórias é sinal de maturidade espiritual e de mentalidade do reino. A Bíblia confirma. Isso é Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Esse é um dos versículos mais poderosos sobre prosperidade. Se você não sabe cuidar e agradecer pelo pouco que Deus te deu hoje, como poderá receber mais? É como um teste divino. Honrar pequenas conquistas é mostrar que você está pronto para carregar responsabilidades maiores no reino. Quem passa nesse teste inevitavelmente prospera. Pessoas ingratas que vivem reclamando não conseguem prosperar, porque bloqueiam a energia de expansão divina. Já quem reconhece cada avanço, por menor que seja, atrai ainda mais motivos para agradecer. É a lei espiritual da gratidão em ação. Quando você vibra a gratidão, Deus responde com mais abundância. Quem desdenha das pequenas bênçãos perde o direito de receber as grandes. Pense em alguém que decidiu dizimar fielmente seus primeiros R$50. Para muitos isso parece irrelevante, mas para quem honra esse ato de fé, é uma semente que com o tempo se transforma em colheita abundante. Grandes empresários cristãos, antes de movimentarem milhões, aprenderam a valorizar suas primeiras ofertas. E aqui está um erro comum que observei em milhares de pessoas. Muitas só comemoram quando atingem uma grande meta, mas ignoram os pequenos progressos espirituais. Isso gera frustração e desmotivação. Já quem honra as pequenas vitórias se mantém motivado,
porque reconhece que cada etapa é uma prova de crescimento no reino. Você começa a celebrar o simples fato de ter acordado mais cedo para orar, de ter lido alguns versículos da Bíblia, de ter dado um dízimo fiel. Cada detalhe reforça em sua mente a ideia de crescimento espiritual. A prosperidade não nasce do grande, mas do pequeno multiplicado com fidelidade. A ciência também comprova isso. Estudos em psicologia positiva mostram que pessoas que praticam gratidão diária têm níveis mais altos de felicidade, motivação e até saúde física. Honrar conquistas ativa no cérebro a produção de dopamina, o hormônio do prazer, criando um ciclo de bem-estar que estimula a ação contínua. Isso significa que celebrar pequenas vitórias não é só espiritual, mas também biológico. Seu corpo responde criando mais energia para continuar avançando no reino. É como se cada comemoração fosse combustível para o próximo passo de fé. Quando você honra pequenas conquistas, está enviando uma mensagem poderosa ao seu espírito. Eu sou capaz, Deus está comigo, eu mereço mais bênçãos. E o Espírito Santo, que é o verdadeiro motor da prosperidade, responde criando mais oportunidades para você continuar crescendo. Mas cuidado com a armadilha da comparação. Muitas pessoas param de valorizar suas conquistas porque ficam olhando para o que outros irmãos têm. Isso é veneno para a prosperidade espiritual. Cada pessoa tem seu tempo de Deus, seu propósito, sua jornada. O que importa é você estar melhor hoje do que estava ontem. Se você conseguiu economizar R$10 esta semana, glorifique a Deus. Se você lê um capítulo da Bíblia, aleluia. Se você teve uma conversa difícil, mas necessária, guiada pelo Amor, celebra. Cada pequena vitória é uma prova de que você está no caminho que Deus preparou. E quando você honra essas conquistas, o céu conspira para te dar mais motivos para comemorar. Lembre-se, quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Esse é um princípio universal da prosperidade divina. Honrar pequenas conquistas é mostrar que você está pronto para carregar responsabilidades maiores no reino. Existe um fenômeno fascinante que observei em todos os grandes homens e mulheres de Deus que conheci. Eles desenvolvem uma capacidade quase sobrenatural de enxergar oportunidades divinas, onde outros veem apenas problemas. Isso não é sorte ou talento nato. É uma habilidade espiritual que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a treinar sua percepção segundo a palavra. A mente próspera na fé funciona como um radar constantemente sintonizado nas possibilidades de Deus, enquanto a maioria das pessoas se foca no que está errado, no que falta ou no que não funciona. Quem vai prosperar espiritualmente automaticamente pergunta: como Deus pode usar isso para o bem? Que oportunidade divina está escondida aqui? Essa mudança de perspectiva é revolucionária e está baseada em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você crê nessa promessa, cada obstáculo se torna uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. E aqui está um segredo que poucos conhecem. Oportunidades divinas não aparecem prontas e embaladas. Elas geralmente vêm disfarçadas de problemas, dificuldades ou situações desconfortáveis. Por isso, a maioria das pessoas as deixa passar. Elas estão esperando que a oportunidade chegue com uma placa escrita: eu sou uma bênção de Deus. Mas quem desenvolveu a visão espiritual sabe que as melhores oportunidades são aquelas que exigem fé, coragem e obediência para serem descobertas. José do Egito transformou a prisão em palácio. Davi transformou o vale da sombra da morte em vitória. Paulo transformou a prisão em ministério. Essa habilidade de enxergar oportunidades divinas pode ser treinada através de algumas práticas espirituais simples, mas poderosas. Primeiro, sempre que você se deparar com um problema, force-se a fazer esta pergunta: Senhor, que oportunidade pode estar escondida aqui? Pode parecer artificial no início, mas com o tempo se torna automático. Segundo, estude casos bíblicos de pessoas que transformaram dificuldades em vitórias. Você vai perceber padrões, estratégias e formas de fé que pode aplicar em sua própria vida. Terceiro, cerque-se de pessoas que também têm essa visão de oportunidades divinas. A fé é contagiosa, tanto a positiva quanto a negativa. Quando você convive com pessoas que sempre encontram soluções em Deus, você naturalmente desenvolve essa mesma capacidade. Mas quando você se cerca de pessoas que só reclamam e veem problemas, sua mente se programa para enxergar apenas o lado negativo das situações. E aqui está algo fascinante que descobri. Quando você programa sua mente para buscar oportunidades divinas, o Espírito Santo vai destacar possibilidades que antes passavam despercebidas. É como quando você decide comprar um carro
de determinada cor e modelo. De repente você começa a ver esse carro em todo lugar. Ele sempre esteve lá, mas seu cérebro não estava programado para notá-lo. O mesmo acontece com as oportunidades de Deus. Elas estão por toda parte, mas só quem treinou a mente espiritual para vê-las consegue aproveitá-las. Quando você desenvolve essa habilidade, sua vida muda completamente. Você para de se sentir vítima das circunstâncias e começa a se sentir usado por Deus para criar soluções. Cada obstáculo se torna um degrau. Cada dificuldade se torna uma oportunidade de crescimento no reino. E o mais incrível é que quanto mais você pratica essa visão espiritual, mais oportunidades divinas aparecem. É como se Deus testasse sua capacidade de reconhecer suas bênçãos. E conforme você passa nos testes, Ele apresenta desafios maiores e mais recompensadores. Lembre-se, a prosperidade divina não é para quem espera que tudo fique fácil, mas para quem desenvolve a habilidade de encontrar a mão de Deus, mesmo quando tudo parece difícil. Se você já consegue enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas, aleluia, você já tem uma das características mais importantes da mentalidade do reino. Agora, deixe-me compartilhar com você algo que pode parecer contraditório, mas que é fundamental para a verdadeira prosperidade divina. A capacidade de permitir que as bênçãos de Deus fluam naturalmente sem forçar resultados. Muitas pessoas acreditam que fé significa controlar tudo, mas os verdadeiros prósperos na fé sabem que há momentos para agir e momentos para descansar em Deus. Existe uma diferença sutil, mas poderosa, entre trabalhar com fé e trabalhar com ansiedade. Quando você age com ansiedade, você bloqueia o fluxo natural das bênçãos divinas. É como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais força você faz, mais a água escapa, mas quando você trabalha com fé e ao mesmo tempo permite que as coisas aconteçam no tempo de Deus, você se torna um imã para as oportunidades celestiais. Essa é uma das lições mais difíceis de aprender, mas também uma das mais transformadoras. O Salmo 37:7 nos ensina: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Isso não significa ser passivo ou preguiçoso. Significa fazer sua parte com excelência e depois confiar no processo divino. É como um agricultor que planta a semente, cuida da terra, mas não fica cavando todos os dias para ver se a planta está crescendo. Ele confia no processo natural que Deus criou. Na prosperidade espiritual funciona igual. Você ora, trabalha, se prepara, toma as ações necessárias, mas depois permite que Deus faça a sua parte. Essa combinação de ação determinada com descanso, consciente em Deus, é o que cria os maiores milagres financeiros e espirituais. Muitas pessoas sabotam sua própria prosperidade, porque não conseguem relaxar e permitir que Deus trabalhe. Elas ficam ansiosas, controladoras, desesperadas por resultados imediatos. Essa energia de desespero afasta as bênçãos em vez de atraí-las. Quando você aprende a permitir que Deus trabalhe, você se torna magnético espiritualmente. As pessoas sentem sua paz e querem fazer negócios com você. As oportunidades fluem naturalmente, porque você não está emanando carência ou desespero. Você está emanando fé e abundância. Essa é uma das características mais marcantes dos prósperos. Na fé que conheci, eles têm uma paz interior, uma confiança serena de que Deus está no controle. Não é passividade, é fé baseada em obediência e ação consistente. Vamos orar juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu venho diante do Teu trono de graça neste momento, para interceder por cada pessoa que está assistindo esta mensagem. Senhor, Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada sonho que está sendo depositado aos Teus pés neste momento. Eu oro pela família de cada um que está aqui. Senhor, que Tu restaures os relacionamentos que precisam ser restaurados. Que Tu cures as feridas que precisam ser curadas. Que Tu traga união onde há divisão, amor onde há mágoa, perdão onde há ressentimento. Que cada lar seja transformado em um pedacinho do céu na terra. Pai, eu oro pelos negócios e empreendimentos. Senhor, que Tu abençoes o trabalho das mãos de cada um. Que Tu multipliques os talentos. Que Tu abras portas que nenhum homem pode fechar. Que Tu dês sabedoria para tomar as decisões certas, coragem para empreender e perseverança para não desistir. Que cada negócio seja próspero e honre o Teu nome. Senhor, eu oro pelos casamentos. Que Tu fortaleças os laços matrimoniais. Que Tu traga cura para os relacionamentos feridos. Que Tu deis sabedoria para os solteiros encontrarem o cônjuge segundo o Teu coração. Que cada casamento seja um reflexo do Teu amor pela igreja. Pai Celestial, eu oro pelas finanças. Senhor, que Tu quebres toda a maldição de pobreza. Que Tu abras as janelas dos céus
e derrame bênção sem medida. Que tu ensines cada um a ser fiel nos dízimos e ofertas. Que tu multipliques as sementes plantadas. Que tu dês sabedoria para administrar os recursos. Que a prosperidade venha, não para o egoísmo, mas para a expansão do teu reino, Senhor. Eu oro pela saúde de cada um, que tu cures toda enfermidade, que tu restaures toda força, que tu dês vida longa e próspera. Que cada corpo seja templo do Espírito Santo, forte e saudável para servir ao Senhor. Pai, eu oro pelos filhos, que tu os protejas de todo mal, que tu os guies no caminho da verdade, que tu desperte neles o chamado para servir ao Senhor, que cada filho seja uma bênção e não uma preocupação. Que eles cresçam no temor do Senhor e sejam instrumentos nas tuas mãos. Senhor, eu oro pelos maridos, que tu os fortaleças para serem líderes segundo o teu coração. Que tu lhes deis sabedoria para conduzir suas famílias, que tu os prosperes em todas as áreas, que eles sejam homens de oração, de caráter e de fé. Pai Celestial, eu oro pelas empresas e ministérios, que tu abençoes cada empreendimento, que honra o teu nome, que tu multipliques os recursos, que tu deis favor diante das autoridades, que tu abras mercados e oportunidades, que cada empresa seja um instrumento de bênção na sociedade. Senhor, eu oro pelos sonhos e projetos, que tu confirmes os sonhos que vêm de ti, e que tu redirecionas aqueles que não estão alinhados com tua vontade. Que tu deis estratégias celestiais, recursos sobrenaturais e conexões divinas, para que cada sonho segundo o teu coração se realize. Pai, eu oro pela paz de cada coração. Que tu acalmes toda a ansiedade, que tu cures toda a depressão, que tu traga esperança onde há desespero, que tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes em Cristo Jesus. E finalmente, Senhor, eu oro pela alegria, que tu restaures a alegria da salvação, que tu enchas cada coração com o gozo do Senhor, que tu transformes todo lamento em dança, toda tristeza em alegria, que cada pessoa experimente a plenitude da vida abundante que Jesus veio trazer. Pai, eu declaro que tudo isso está feito em nome de Jesus. Eu creio que tu és fiel para cumprir tuas promessas. Eu agradeço porque tu já começaste a trabalhar na vida de cada pessoa que fez esta oração com fé. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você já desenvolveu essa capacidade de permitir que as bênçãos de Deus fluam naturalmente para a sua vida, você está muito próximo de grandes realizações. Esse equilíbrio entre ação e descanso em Deus é a marca registrada da verdadeira abundância divina. Para finalizar nossa jornada de hoje, quero que você entenda algo fundamental. Todos esses sinais que compartilhei não são apenas indicadores de que a prosperidade está chegando. Eles são também ferramentas que você pode usar para acelerar esse processo, segundo a vontade de Deus. Se você se reconheceu em alguns desses sinais, aleluia, você já está no caminho que Deus preparou. Se ainda não desenvolveu todas essas características, não se preocupe, agora você tem um mapa espiritual claro do que precisa trabalhar em oração. Lembre-se, a prosperidade divina não é um destino, é uma jornada de fé. E cada passo que você dá nessa direção já é uma vitória no reino. O importante é começar onde você está, com o que Deus te deu, e ir evoluindo, dia após dia na graça. Como sempre digo, a fé perseverante é o que Deus usa para nos levar à vitória. Se você chegou até aqui, é porque tem essa fé. Agora é hora de colocar em prática tudo o que aprendeu segundo a palavra de Deus. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa despertar para as bênçãos de Deus. Sua jornada rumo à prosperidade divina já começou. Permita que ela flua e prepare-se para receber tudo que o Pai Celestial tem de melhor para oferecer. E agora, vamos juntos em oração, porque eu quero orar especificamente por cada área da sua vida. Feche seus olhos comigo e vamos buscar a face do Senhor.